Dor de grama, que isso, hein? É muito Rapaz. divertido. Cristiano Oliveira falou. O negócio é não se levar tão a sério, ao É contrário do Tite, óbvio, é como diz o isso, Arnaldo. gente. Calma, Exato, gente. exato. Exatamente. Cristiano Oliveira, o curioso é que a maioria deseja as renovações a qualquer custo, pede profissionalismo. Qual a lógica? A flagratidão é muito chata. Sobre esse negócio, eu não sei se é o que está acontecendo, mas é um pouco isso. Não tem uma verde gratidão a alguns jogadores do Palmeiras nesse momento? Nas Claro que tem. renovações com o Não, Dudu com coisa. um valor Sim, absurdo, sim. mesmo o Gustavo Gomes que tinha uma proposta muito grande e não sei se cobriu, mas ele ganhou um aumento. Não tem, é só, né? Porque são dois dos maiores, mas tem um pouco isso, né? A folha salarial do Palmeiras é altíssima e o Uhum, elenco é pequeno, né? uhum. Então, não é uma decisão fácil essa de você ceder para renovar um contrato com um ídolo nas bases. O pé de guerra da renovação do Dudu com o Palmeiras acho que é um exemplo. E a Leila não queria, né, nessas bases tal, e depois foi para lá, foi para cá, foi para lá, e acabou acontecendo. Aí, às vezes, tem a fatalidade que é, depois da renovação milionária, uma lesão séria, né? Eu acho que, além de tudo, Tironi, eu acho que essa questão da longevidade no futebol atual, muita competição, ela tá na cara para a gente discutir, né? E para quem é responsável por renovação e tal, ter isso em mente, né? Adiantou para o Flamengo, de fato, ter. Então, vou falar das coisas do Flamengo. Ter renovado por muito tempo os Diegos, o Felipe Luiz, ter estendido essa relação, não foi benéfico para o clube, cara. Né? Então, e agora o Palmeiras está nessa situação que o Flamengo já passa há algum tempo, que o Corinthians já passa há muito tempo. Então, nós estamos falando do Corinthians extra-campo, Corinthians dentro de campo com esses jogadores todos aí históricos e que tem agora problemas para conseguir jogar em continuidade, e caros também, né? As folhas de Corinthians, Palmeiras e Flamengo são muito caras também por conta dessas situações de, digamos, honra ao mérito. Aí fica lá o cara num período super longo e tudo mais. E aí, quando tem a oportunidade, quer dizer, da renovação pelo término do compromisso, fica essa situação, o jogador truca com a popularidade que ele tem, o empresário faz o leilão e o dirigente acaba normalmente cedendo. E tem um detalhe no caso específico desses dois do Flamengo. O Bruno Henrique voltou bem, mas ganhou o quê? Ganhou o quê? Ele participou de uma decisão da Copa do Brasil, ele fez até um gol, mas decidiu o jogo. Ele deu o título ao Flamengo. O Gabriel nem pegou na bola. Então, se você for analisar os resultados obtidos, é o contrário. Cara, não tem como a gente resolver isso aqui dessa maneira. Não, mas o cara aí da torcida. Aí o dirigente tem que ter coragem de falar, gente, olha, o cara pediu aqui uma coisa que não dá. Abre o jogo. Ele pediu uma renovação por 3 anos e uma renovação por um salário muito elevado. Se eu der esse aumento para ele, eu tenho que dar para os outros que vai ter contrato terminando também. Isso vai estourar e isso vai arrebentar as finanças do clube. Você quer voltar ao Flamengo antigo, bonitão? Cara, se você perguntar isso para o torcedor do Flamengo, a maioria vai preferir a saída dele, eu tenho certeza. Sabe por que eu digo isso? Que eu já publiquei vídeo no canal falando sobre essa ideia. Aliás, eu fui o primeiro a dar essa informação de que o agente dele queria a recompra do passe, praticamente, né? Foi, dos direitos. Você falou. E os comentários no vídeo, assim, a maioria massacrante. É impressionante, assim, pô, Bruno Henrique é sensacional, mas, pô, você é assim, obrigado, tchau. Um ou outro falar, não, ele merece, não, mas aí você já gastou com Cebolinha. A questão não é essa. A questão é você abrir um precedente perigoso e aí todo jogador que terminar vai querer ser recomprado. Claro. E ganhar um salário ainda muito maior, porque você vai colocar isso aí diluído no salário, gente. Aí o outro falou aqui, o Pedro, qual o problema de pedir luvas? Não são luvas, bonitão. O cara quer ser recomprado. Imagina o seguinte, o Bruno Henrique fica livre no final do ano. Quanto custa o Bruno Henrique? Ele custa, vamos imaginar que na idade dele, veterano, ele curte, então, um valor qualquer, 5 milhões de euros. Então o Flamengo tem que pagar os salários de 5 milhões de euros. Se for R$1, vai ter que pagar o salário mais R$1, entendeu? E diluir isso ao longo do Então isso vai botar um salário altíssimo. E todo mundo vai pedir a mesma coisa. Você abre um precedente, a tal da jurisprudência, né? No mundo jurídico seria isso. É um perigo. E não faz sentido, gente. O Flamengo já comprou o Bruno Henrique.
Flamengo já pagou muito bem a ele. Quando ele foi muito bem, o Flamengo aumentou o salário dele. Agora, se esse reconhecimento, se a torcida adorando o cara, isso para ele é menos importante, ele quer ganhar mais em outro lugar, é um direito dele. O agente não está errado, pede o que ele quiser pedir. Apenas você não vai aceitar e acabou. Mas vai fazer o quê? Vai jogar com outros jogadores. O Flamengo teve o Bruno Henrique esse ano e não ganhou nada. O Flamengo teve o Gabigol o ano inteiro e não ganhou nada. Em 2001, os dois estavam em campo e perderam a final para o Palmeiras. Foram eliminados pelo Atlético Paranaense do Maracanã na Copa do Brasil. Eles estavam em campo e tomaram de 4-1 do Fluminense. Um deles estava em campo, né? Esse ano, na final do Carioca. Deixa eu entender uma coisa. O Gabigol estava em campo nesses jogos todos aí que o Flamengo perdeu vergonhosamente para Alcas, empate com o Nublense, derrota de goleada para o Bragantino, 3-0 para o Cuiabá. Então, vem cá, que resultado que eles trouxeram para ganhar aumento? O profissional ganha aumento quando ele vai bem, como ganhou o Bruno Henrique de 2019 para 2020. Eu vou prorrogar o contrato e dar aumento. Mas aí o cara vai embora. Vai! Sério, que aí vai. Porque um dia ele vai parar de jogar, gente. E assim, eu, com todo respeito, eu vou ficar muito surpreso se algum clube oferecer tanto dinheiro para um jogador de 33 anos. Agora, se alguém quer fazer... Isso é uma loucura. A renovação do Dudu foi muito questionável também. Vocês falaram sobre o Dudu. O medo de perder o Dudu para o Flamengo. E nem houve proposta do Flamengo para o Dudu. Começaram parece que tem um pouco disso que está acontecendo agora, né? Sei lá, o cara aparecer no Palmeiras e tal. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na minha ignorância, deixa eu fazer uma pergunta. Então o Bruno Henrique o contrato dele vai acabar agora no fim do ano. Se ele for para algum outro clube, ele não precisa gastar, o clube que ele for, não vai precisar gastar os hipotéticos 5 milhões que você está falando. Ele não está livre? Vai lá, não, mas ele quer para ele o dinheiro. Essa é a questão. O jogador quer vender o direito dele. Ele não quer só o salário e a luva. Ele quer vender como se fosse o clube cedendo o jogador, entendeu? E o que acontece é o seguinte... Faz menos sentido ainda, porque se ele for para outro clube, ele não vai ter essa grana. Sim, não, mas eles dizem que vão ter, né? Pelo menos é o que se comenta no bastidor. É que dilui em luvas, Tironi. É tipo assim, o cara vai pedir para o Palmeiras eventualmente um contrato de 3 anos com um salário... Tá bom, aí, sei lá, 3 milhões mês, que seria o correspondente ao orçamento da luva. Exato. Né? Agora, veja bem, existe uma situação que tem que ficar muito clara. Quando, por exemplo, vamos pegar um jogador de São Paulo. São Paulo revela o Pablo Maia. Aí vem um time, a Fiorentina quer comprar o Pablo Maia. Aí o São Paulo pede 10 milhões de euros, 15 milhões, sei lá, e vende o jogador. 15 milhões de euros, fechamos o negócio. Vendemos o Pablo Maia. Por que o São Paulo tem que receber essa grana? Não só porque tem um contrato, porque para tirar um Pablo Maia, um Beraldo, o São Paulo teve que fazer uma peneira, um investimento filho da puta num CT, caro pra cacete, meu irmão, com centenas e milhares de garotos para sair um. Então o clube investe, esses garotos, eles treinam, se alimentam, cuidam dos dentes, tem médico, educação, escola, o clube banca tudo para tirar um. É um garimpo, gente. Então, quando você vende um jogador, você vai ter que ser recompensado, senão não faz sentido, ninguém vai manter estrutura de clube, de revelação, se você perder o jogador de graça, tudo de graça. Já aconteceu agora com aquele menino que foi para o Arsenal, que o São Paulo vacilou com o contrato, como é o nome dele? Marquinhos. O Marquinhos. E saiu por um preço pequeno ali. Isso. Por quê? Porque aí houve uma falha ali na hora de renovar, alguém deu uma vacilada, mas mesmo assim teve uma indenização. Quando o jogador não é revelado pelo clube, mas está sob o contrato e tem a multa, para quê? Porque o clube pagou por esse jogador. Então ele não vai liberar de graça, eu paguei. Então, para eu liberar, eu tenho que ter uma recompensa. Mas quando termina o contrato, ele fica livre. Ok. Só que uma coisa é a negociação com o clube e mais o jogador. A outra é só com o jogador. O jogador não é clube. O Bruno Henrique não investiu milhões na base para se revelar. Investiram nele. O Gabriel, a mesma coisa, no Santos. Não se justifica esse raciocínio. É bizarro. E o diretor de futebol, o presidente, o diretor financeiro que aceitar isso, estará se curvando a uma espécie de uma pressão, usando a popularidade do atleta, que abriria um precedente perigosíssimo. São relações diferentes. Você comprar um jogador de um clube é uma coisa, você acertar com o jogador é outra. Pela razão que eu falei. Vou repetir. Para chegar num Gabriel, o Santos que vendeu ele depois para a Inter de Milão por uma boa grana, a Inter revendeu, ele tem que fazer uma peneira danada. O Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Fluminense, todos os clubes. Você acha que é barato? Vai ver quanto custa por mês para o São Paulo Cotia, quanto custa o núcleo de base do Fluminense em Xerém, o do Santos, que revela tantos bons jogadores. Custa dinheiro, gente. Palmeiras, que passou a revelar jogadores. Então você investe, você tem que ter uma proteção. Senão ninguém vai investir, não vai revelar mais ninguém. Você vai falar, cara, para que eu estou investindo nisso? O jogador sai de graça.
Então, esse é o raciocínio. Então, tentar transformar uma negociação de renovação numa compra de jogador é um absurdo. Porque o jogador, ele, na verdade, investiram nele. Não sei se eu fui claro bastante. Esse é o meu raciocínio. Tanto que isso nunca existiu. Isso foi uma sacada agora de alguém claro. que os caras estão embarcando nessa. Isso é brincadeira. Pois é, eu não lembro de algo parecido com isso, né? O cara vai... Mário Araújo,